Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está aí ouvindo esse Curiosidades Bíblicas. Interessante que hoje nós vamos falar sobre 3 curiosidades bíblicas e num capítulo só, num livro da Bíblia, num capítulo só, é o livro de Josué, capítulo 10. Josué, naquela época que estava entrando na terra de Canaã, venceu vários reis, né? Venceu uma cidade grande chamada Ai, assim como ele tinha vencido já Jericó, na época que tinha caído as muralhas de Jericó, né, que rodeou a cidade 7 vezes, vencendo aquela cidade e tal, invadindo, né, ali, conquistando aquela terra de Canaã. Então o rei de Jerusalém naquela época não era tão conhecido, né, a cidade de Jerusalém não era tão conhecida. E tinha um rei lá chamado Adoni-Zedeque. Esse rei, Adoni-Zedeque, ele ficou com medo e reuniu outros reis de outros povos ao redor para ir contra Gibeon. Essa cidade de Gibeon se rendeu aos israelitas, não quis lutar contra os israelitas, se tornou amigo, entre aspas, né, súditos, escravos dos israelitas. E eles então quiseram, esse rei de Jerusalém se reuniu com outros para guerrear contra Gibeon. E Gibeon era uma cidade fortificada, uma cidade grande. O rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, reuniu primeiramente 4 reis, que você está vendo aqui, esses 4 reis aqui, ó, no versículo 3, e depois, né, reuniu então outros 10 reis. Né? Ele se reuniu para guerrear contra Gibeon por causa dessa traição, que segundo eles, na cabeça deles tal, era a traição dos gibeonitas contra eles, contra a tradição, contra o lugar, contra os povos dali, né? Então acabou se juntando no final 10 reis contra Gibeon. Josué então ficou sabendo da história. Ele estava na cidade de Gilgal, longe, bem longe mesmo da onde era aquela luta ali, né? E soube que todos os moradores daquelas regiões montanhosas se levantaram contra os seus mais recentes súditos, seus mais recentes escravos, na realidade, né? Porque eles não iam deixar o povo sem lutar contra o povo sem que eles se rendessem, né? Imediatamente, então, Josué convocou o seu exército e caminhou até onde estava o conflito, para defender os seus amigos, com um grande exército. Andou ele, Josué, a noite toda. E então Israel prevalecia na luta, na guerra, vencendo até que muitos fugiram. Nessa guerra, nessa peleja, Josué estava vencendo. Numa dessas fugidas, numa região montanhosa, e diz a Bíblia que eles corriam desesperados para não morrerem. E a Bíblia diz, que aí vai a primeira curiosidade bíblica, que o Senhor Deus, Senhor com letra maiúscula, lançou sobre eles do céu grandes pedras até a cidade de Azeca, e muitos morreram. E a Bíblia diz também que foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel, os filhos aqueles que eles mataram à espada. É interessante notar que conforme eles desciam o morro correndo, as pedras começavam a cair do céu. E diz a Bíblia que eram pedras de Saraiva, provavelmente pedras grandes, né? E interessante também que essas pedras caíam exatamente aonde esses inimigos estavam. Né? E a Bíblia diz que morreram todos esses inimigos. É super interessante. Pedras caindo do céu, né? A segunda curiosidade bíblica interessante também é que Josué pedia ao Senhor durante a peleja e falou ao Senhor na presença de todo mundo: Sol, detém-se em Gibeon, e tu lua, no vale de Ajalon. E a Bíblia fala que o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. A Bíblia diz que o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro. E no versículo 14 fala: e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem,
porque o Senhor pelejava por Israel. Então, diz a Bíblia que o sol parou, ficou lá quietinho lá no céu, a lua também naquela posição lá onde estava ficou, né? Até que houve vitória do povo de Israel por causa do pedido de um homem. Se você não sabia, fique sabendo que o sol parou numa determinada época da história. Essa é a segunda curiosidade bíblica. Interessante, não? E a terceira curiosidade bíblica está marcadinho aqui, ó. Isso não está escrito no livro de Jazer. Que livro que é esse? Aonde está esse livro? Esse livro não está na Bíblia. Porque se fosse o livro de Josué, então não precisaria citar outro livro, não é? E eu aproveitei e vi em outras traduções também. Aí, essa tradução, nova versão internacional. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar. Aí já é uma outra tradução, né? O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs, né? E na versão católica, o sol parou e a lua não se moveu até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto acha-se escrito no livro do justo, que também pode ser Josué, né? Uns dizem que é o livro de Josué, outros acham que não é, que é outro livro que está perdido por aí, pode ainda ser achado. É um outro livro que é desconhecido, o livro de Jazer. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro, diz a versão católica. Então tá aí, pessoal, 3 curiosidades bíblicas, o livro de Jazar ou o livro de Jazer, né? O sol parou, lua parou, tudo parou lá para o povo vencer a guerra, a luta lá. E pedras caindo do céu. A Bíblia fala que houve pedras caindo do céu na cabeça dos inimigos de Israel. Então, tá aí 3 curiosidades bíblicas e espero que vocês gostem. Continue acompanhando este canal, inscreva-se no canal, dá um like se você gostou e ajuda nós aí para que o canal possa crescer, porque agora nós vamos estar postando bastante curiosidades bíblicas aí, interessantíssimas. A primeira que eu postei foi sobre a luz. Que luz que era aquela? Você pode estar acessando aí, o link está lá na descrição abaixo. Que luz que era aquela, se Deus criou o sol no 4º dia? Né? Que luz que era aquela? É super interessante também essa curiosidade e essa investigação bíblica, né? Fique com Deus. Tudo de bom para vocês. Você que está aí acompanhando, continue acompanhando conosco. Tudo de bom para você. Um forte abraço. Fui. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Logo, logo estaremos trazendo mais curiosidades bíblicas para vocês aí. Forte abraço. Tchau.